Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a esta nova semana do Giro TVE Eleições 2020, segunda-feira, começando aí uma semana produtiva e nós com a nossa série, recebendo aqui nos estúdios da TVE os candidatos à prefeitura das principais cidades da nossa região metropolitana. Série de entrevistas para ajudar você, eleitor, a tirar suas conclusões, a formar sua opinião e no dia 15 de novembro registrar o seu voto com convicção, com segurança. Afinal de contas, a eleição, quem manda numa eleição é o eleitor. Lembrando que as nossas entrevistas aqui, a ordem das nossas entrevistas foi definida por sorteio, com a presença de todos os assessores. Nós já recebemos os candidatos à Prefeitura da capital, de Vitória, e agora estamos recebendo os candidatos à Prefeitura do nosso maior colégio eleitoral, a querida cidade da Serra, que é o único município aqui do estado com mais de 500 mil de habitantes, o que dá uma dimensão do tamanho do problema que os candidatos vão enfrentar caso sejam eleitos. Lembro também que as nossas entrevistas vão ter 23 minutos e que aqui no estúdio da TVE nós cumprimos com rigor os protocolos de segurança de prevenção à Covid-19. Nossa equipe de estúdio é muito pequena, são só 2 operadores de câmera e a nossa tradução por libras, todos afastados a mais de 2 metros de distância, no caso da nossa equipe técnica, a mais de 3 metros. E aqui, na nossa conversa, eu mantenho uma distância de mais de 2 metros com o meu entrevistado, que nos dá uma condição de segurança e tranquilidade para conduzir essas entrevistas. Então, hoje, nós recebemos aqui, dando sequência a essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da Serra. Eu tenho o prazer de receber Sérgio Vidigal, do PDT, que é médico especializado em psiquiatria, presidente do PDT aqui no estado, foi vereador, deputado estadual, deputado federal e prefeito da Serra por 3 vezes, está pleiteando o 4º mandato. Vidigal, muito obrigado pela presença aqui no estúdio da TVE. Eu que agradeço essa oportunidade e também parabenizo a TVE por essa iniciativa importante de estar informando ao eleitor a proposta de cada candidato. Esse é o nosso papel, esse é o papel da TV Pública Capixaba. Então vamos começar a contar nosso tempinho de 23 minutos, candidato. E não tenho como começar essa entrevista questionando o senhor. O senhor pleiteia o 4º mandato de prefeito, né, da Serra. O que precisa mudar, o que não deu certo, o que precisa ser feito neste novo período que o gestor vai ter pela frente de 4 anos? Olha bem, Vinícius, é bom registrar que no nosso primeiro mandato de prefeito, em 2000, nós lançamos um plano estratégico da cidade para os próximos 20 anos. E a Serra é uma cidade que trabalhou muito em cima de planejamento. Mesmo que nos períodos que eu não fui prefeito, as principais bases de execução dos projetos da cidade, eles foram executados, evidentemente. E o planejamento estratégico começou em 2000 e de 20 anos automaticamente encerra em 2020. E creio que a primeira coisa que o novo gestor tem que fazer é rediscutir um novo planejamento estratégico para a cidade. Né? Até porque, de lá para cá, a Serra também teve muitas alterações. Né? Uma alteração populacional, né? O primeiro mandato meu de prefeito, a Serra tinha menos de 300 mil habitantes. Né? Teve uma mudança da sua atividade econômica, nós éramos uma cidade dormitório. A atividade econômica da Serra era só o nosso parque industrial. Hoje a Serra é uma cidade que tem um setor de comércio e serviço e construção civil, com a geração de emprego e com a participação do PIB bem maior do que o nosso parque industrial. Então, é uma cidade que surgiu novos problemas, como mobilidade urbana, né? Uma coisa que de repente nós não tínhamos no passado. Trabalhar um pouco mais a capacitação e qualificação da mão de obra, evidentemente aumentando a escolaridade. E nós temos aqui também um outro problema, que, aliás, já tínhamos um em 2014 para 2015, que foi quando vivíamos o pleno emprego e o país entrou numa recessão. Né? De lá para cá, em 2018, o país começou a dar alguns sinais de recuperação. Chega agora em 2020, nós convivemos com um problema que é mundial, não é só nosso, que é essa pandemia. E, com certeza, terá muitos impactos
né? Não somente na saúde, também teremos na economia. E aí é preciso planejar essa cidade para os próximos 20 anos. Analisar quais são as oportunidades que a cidade tem, quais são as ameaças que teremos que enfrentar, quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Então, eu diria que eu não estou voltando para fazer o 4º mandato, estou voltando para fazer um novo mandato, de um novo momento e de um novo cenário, tanto econômico, político, como de gestão pública na cidade. Eu costumo dizer que a pandemia, ela obrigatoriamente antecipa o futuro. Nós vamos viver em novas bases a partir do ano que vem, e novas bases que são impostas por toda essa dificuldade e por todo esse drama que a pandemia impôs a muitas famílias aqui do Espírito Santo, no país e no mundo. E um dos grandes desafios do novo gestor vai ser justamente promover esse desenvolvimento nesse mundo novo que surge a partir de 2021. Qual é a vocação da Serra hoje, depois desses meses todos de reflexão em relação à pandemia? Como o senhor vê a retomada do desenvolvimento econômico nessas novas bases, candidato? Só queria fazer uma lembrança que a gente também está em transmissão simultânea com a Rádio Espírito Santo. Então, você que nos acompanha aí pela Rádio Espírito Santo, seja bem-vindo. E aí eu faço a pergunta, então, para o senhor. Olha bem, primeiro é bom lembrar que nós temos aqui alguns desafios. O primeiro desafio que eu falei anteriormente, que nós não viveremos mais o pleno emprego. Até porque as reformas que houve no Brasil, trabalhista, previdenciária, o emprego formal ficou cada dia mais longe, né? E temos hoje um novo cenário. A Serra hoje tem 34 mil microempreendedores. Eu acho que esse é um foco novo que a cidade tem que trabalhar na formação de novos empreendedores. Lógico que você não pode permitir que as pessoas, às vezes, sem ter conhecimento de pesquisa de mercado, sem estar qualificado, capacitado, sem uma linha de acesso de crédito, possa implementar o seu negócio. Mas eu creio que a cidade tem que fortalecer esse setor de comércio e serviço. Eu diria que o setor industrial nosso, nós temos uma alternativa nova, porque está sendo feito o contorno do Mestre Álvaro, que é uma obra que vai fazer a rodovia passar por fora da serra, por dentro da serra, mas por fora da malha urbana. Isso cria um novo polo de desenvolvimento, né? E um outro ponto importante e positivo é que esses 30 quilômetros hoje de BR se transformarão numa avenida. Então, uma coisa interessante, Vinícius, que a Serra é uma cidade que não tem um centro da cidade. A impressão que passa é que são várias cidades no entorno de uma única cidade. Eu creio que essa BR se transformando numa avenida, nós poderemos ter ali um novo polo também de desenvolvimento, principalmente para um setor que nos interessa muito, que é o setor de comércio e serviço, né? E a Serra ainda tem uma outra alternativa que agora a nova gestão tem que também percorrer, que é uma cidade também que pode fortalecer muito a atividade turística. Por que isso? Porque a Serra é uma cidade histórica, né? Nós temos 463 anos. O primeiro quadro a óleo pintado no Brasil está lá na igreja, Museu Residência Reis Magos de Nova Almeida. Temos um litoral de quase 24 quilômetros de extensão territorial. Temos o Mestre Álvaro, que no Brasil é o monte mais próximo, o monte mais alto, mais próximo do mar. Então, assim, a gente tem uma série também de atratividade, que a gente vai ter que trabalhar isso para a gente compensar esse novo momento. Será uma tarefa fácil? Não, porque também vamos depender muito da atividade econômica a nível nacional, né? Esse modelo econômico, né? Porque o município sozinho, economicamente, ele não se resolve. Mas a gente pode se adaptar a esse novo momento e começar a superar esses desafios com uma certa rapidez, com um pouco mais de agilidade. Lógico que a cidade, como você falou uma coisa muito interessante, quando você disse que essa pandemia também deu um alerta à gestão pública para poder se modernizar um pouco mais, né? Se modernizar, aumentar sua eficiência, aumentar sua produtividade, reduzir custeio. E eu acho que é isso que o eleitor também espera dos novos gestores, que essa modernização venha a reboque de toda essa discussão, esse debate pós-pandemia. E ficou muito claro que é necessário que a cidade esteja conectada com o cidadão. E conectada em um aparelho que fica na palma da mão dele, que é o aparelho celular, que hoje é o maior meio de comunicação mundial, né? E aí o município tem que começar a acelerar exatamente isso. Eu acho que muitas gestões do Brasil ainda não enxergaram isso, né? Nós precisamos
implementar aplicativos que as pessoas possam marcar sua consulta online, que possam marcar seus exames, que possam matricular seus filhos, saber as notas que seus filhos estão tirando na escola, solicitar serviço da municipalidade. Vou dar um exemplo, o licenciamento, por exemplo, nós temos que unificar, eles podem, através de um checklist, ser emitido online, através de um aplicativo. Uma outra coisa importante são as plantas para você pegar autorização para começar seu empreendimento. Não há necessidade daquele monte de planta, você pode, através de PDF, encaminhar para a cidade, e aí a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, agilizar toda essa ação. Então, assim, eu acho que é um momento de modernização, de implantação de ferramentas tecnológicas, de inteligência artificial, para que o município possa aumentar sua competitividade e se conectar de fato com o cidadão, porque se você quer um governo transparente, ele tem que estar na palma da mão do cidadão. Aí você vai ter um governo de fato transparente. Candidato Sérgio Vidigal, do PDT, a gente falou um pouquinho sobre tecnologia, eu vou até trazer esse tema da tecnologia para a nossa próxima pergunta, aproveitando a formação que o senhor tem na área de medicina, porque a pandemia jogou luz ao Sistema Único de Saúde, que foi a porta, e a Prefeitura é a porta de entrada para esse sistema por meio, né, das suas unidades básicas de saúde. A pandemia, ela fez com que as pessoas e os gestores públicos olhassem para o sistema público de saúde com um pouco mais de atenção. E eu gostaria de saber do senhor que lições o sistema público de saúde da Serra pode tirar desse período para poder oferecer, no pós-pandemia, talvez até com mais tecnologia, um atendimento mais ágil, mais eficiente, mais humanizado para esse cidadão. Nós primeiro temos que implementarmos o prontuário eletrônico. No último mandato nosso, em 2012, a gente até começou esse processo do prontuário eletrônico. Então, nós temos que implementar o prontuário eletrônico, porque você vai ter um controle maior do atendimento, da medicação, dos exames do paciente, né? E o que é mais importante? Nós temos 39 unidades de saúde. Nós temos que fortalecer a atenção primária. Ao longo do tempo, as prefeituras ficaram muito preocupadas em construir UPAs. Eu até fiz 2 UPAs e comecei a 3ª UPA. Mas o que a gente observa? Se não melhorar a atenção primária, as UPAs não darão conta da demanda de pacientes que poderiam ser resolvidos o problema na atenção primária, né? Então, o primeiro passo da gente é fortalecer a atenção primária, né? Hoje, o Ministério da Saúde já disponibiliza recursos e remunera o município que deixa a unidade aberta até às 20 horas, né? Hoje, a estratégia da família, hoje a nossa cobertura não passa de 33%, nós temos que ampliar a cobertura. É baixo 33%. É extremamente baixo, né? Então, nós vamos ampliar a estratégia da família, porque isso é uma forma de você atender a atenção básica, isso tem um custo muito menor, tem um conforto maior para o paciente e você, na verdade, lota menos a demanda das UPAs, né? Porque as UPAs poderiam ser utilizadas para uma atividade mais específica. Por exemplo, hoje as UPAs, 80% dos pacientes, eles vão com a pulseirinha azul ou a pulseirinha verde, que são pacientes que poderiam ser atendidos na rede básica, né? E as UPAs poderiam estar sendo utilizadas hoje já para fazer cirurgias eletivas, pequenas cirurgias, que é uma demanda muito grande, né? E que acaba realmente o paciente não tendo aonde encontrar esse atendimento. E a outra questão é que após colocar para funcionar a atenção primária, é que o município acelere a atenção secundária, que são as especialidades médicas. Isso é fundamental porque o que acontece, você acabou de falar, o que é o Sistema Único de Saúde? Ele tem uma porta de entrada imensa. Mas depois essa porta vai afunilando, né? A porta de entrada do primeiro atendimento está lá, tem várias unidades. Daqui a pouco você precisa do especialista, afunila. Daqui a pouco você precisa de um exame de média e alta complexidade, afunila mais ainda. Se precisar de uma cirurgia, o funil ainda fica muito maior. Então, nós precisamos, na verdade, dar uma capilaridade, não somente na atenção básica, mas também começar a atender as demandas da atenção secundária, que são as especialidades médicas. Outro setor que vai ter que se reinventar nesse pós-pandemia é a área de educação. As nossas escolas tiveram que fechar por uma questão de segurança, nossos alunos tiveram que aprender novas formas de estudar, tiveram que se conectar, os professores também tiveram que aprender novas formas de dar lição de casa, nem todos acompanharam, mas certamente uma nova escola surgirá no ano que vem com as lições deixadas pela pandemia. E a Prefeitura é responsável também pela porta de entrada na vida escolar, claro, pela pré-escola e pelo ciclo fundamental. Isso. Como vai ser essa nova escola se o senhor for eleito prefeito? Olha bem, primeiro é bom registrar que nós teremos no ano que vem o desafio de fazer
2 anos em um. Né? São muitos desafios no ano que vem na área da educação. 2 anos em um. O outro desafio é que o Plano Nacional de Educação, e aí o Plano Municipal de Educação foi replicado, ele coloca que até 2024, e aí vai faltar somente 3 anos a partir do ano que vem, as escolas públicas deverão 50% dela oferecer educação em tempo integral, né? E que também seja obrigatória a atenção à criança de até 3 anos, que hoje a obrigatoriedade é de 4, 5 na pré-escola. Então, assim, esse é o desafio que você vai ter que enfrentar. O outro é o que fazer para dar atratividade ao aluno a frequentar uma escola. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante. Essa pandemia mostrou o quanto nós estamos atrasados nas ferramentas tecnológicas. As escolas privadas conseguiram dar aula online, né? Conseguiu atualizar. Agora, as públicas, a grande maioria não. Primeiro, que não tinha cobertura de internet. Segundo, que a população não tem acesso a um computador, a um tablet, né? Muitas tiveram que dividir o único telefone celular da casa com irmãos, com pai, com mãe. E aí está esse grande desafio. Eu tenho o projeto meu tramitando depois dessa pandemia, que é que as bibliotecas públicas sejam também virtuais. Porque no Brasil tem 150 mil escolas que ainda não têm bibliotecas, né? Então, assim, como você não pode mexer muito com papel por causa da pandemia, e também não dá tempo de construir esse monte de biblioteca, é preciso que a gente implemente as bibliotecas virtuais. Então, o nosso entendimento, aí é um esforço que o município tem que fazer, buscar linha de financiamento, é exatamente incrementar essas ferramentas na escola. E, evidentemente, também distribuir a internet e rede Wi-Fi em todos os equipamentos públicos, que isso é fundamental nesse momento, e que o aluno possa ter o acesso também, que ele possa ter atividade presencial, mas também que ele possa ter atividade online nesse momento, que também vira um grande atrativo para o aluno, né, nessa oportunidade. O outro tema que desperta muita atenção do eleitorado, inclusive pesquisas aqui no Espírito Santo apontam como a maior preocupação do eleitor nessa eleição municipal é a questão da segurança pública. E tudo isso que a gente conversou precisa também passar pelo debate em relação à segurança pública da Serra. E eu gostaria de saber, primeiro, qual a abordagem que o seu governo vai dar para a questão da segurança pública, e aí uma pergunta específica: qual é o papel da Guarda Municipal da Serra? Sim. Olha bem, até 2012, a gente não tinha ainda um papel específico o que era a Guarda Municipal. A nossa Guarda Municipal era a Guarda Patrimonial, foi o último ano do mandato. Posteriormente, algumas legislações foram aprovadas, passou a dar uma atribuição, uma competência maior à Guarda Municipal. Lógico que quando a gente fala de segurança pública, esse papel da presença da polícia não é só o municipal, nós precisamos também cobrar do governo do estado para que ele amplie o efetivo da Polícia Militar, para que as delegacias sejam ampliadas na cidade. Você tem uma ideia, por exemplo, a Delegacia de Defesa da Mulher, ela funciona no horário comercial de segunda a sexta-feira. E nós sabemos muito bem que a violência contra a mulher, ela ocorre muito mais no período noturno e nos finais de semana, né? Então, nós precisamos também de que o governo do estado cumpra o papel dele. O que o município pode fazer nesse processo? Hoje a Serra tem 98 ou 99 guardas municipais. É um quantitativo muito aquém da demanda de uma cidade que tem 500 mil de habitantes e tem mais de 500 quilômetros quadrados de extensão territorial, né? Nós precisamos, então, ampliar o efetivo da Guarda Municipal. A segunda questão é valorizar essa Guarda Municipal, porque como é que eu vou investir em qualificação e capacitação numa guarda em que o salário é extremamente baixo, né? A primeira oportunidade que ele tem de um novo concurso, ele migra para uma outra atividade e, evidentemente, deixa aquele cargo vago. Então, nós precisamos valorizar esse servidor. Uma outra questão importante é o que fazer com a Guarda Municipal. Vai ficar só em pontos de visibilidade? Não. A Guarda Municipal, nós temos que regionalizar a atividade dela. Nós temos que criar unidades para que ela possa ser descentralizada e ela fique, de fato, não onde tem visibilidade, mas onde tem vulnerabilidade social e onde acaba tendo um maior índice de violência. E implementar a Guarda Municipal comunitária, como era a Polícia Militar do passado. Porque a Guarda Municipal, ela acaba tendo uma identidade muito próxima do cidadão. Então, a gente quer implementar uma Guarda Municipal comunitária e, juntamente a isso, por exemplo, a Serra, por exemplo, nós não temos ainda um cerco eletrônico, né, para poder detectar veículos roubados, né?
E nós precisamos implementar um cerco eletrônico na cidade, porque também temos que investir em ferramentas tecnológicas. O vídeo monitoramento da Serra, ele foi implementado no nosso último mandato, acho que foi em 2011, 2010 para 2011. Nós precisamos ampliar o vídeo monitoramento. O senhor sabe que ferramentas tecnológicas, depois de 3 anos, ficam obsoletas. O município tem que rever essas ferramentas, tem que ampliar o vídeo monitoramento da cidade e temos que trabalhar já com vídeo monitoramento, com reconhecimento facial, aonde temos equipamentos públicos, praças, creches, escolas, unidades de saúde, como forma também de dar uma certa tranquilidade, porque segurança é sensação de segurança. Candidato, nós temos ainda 5 minutos de conversa e o senhor falou sobre a questão da violência contra a mulher. Eu queria trazer a mulher para o nosso debate. Na semana passada eu entrevistei as 2 únicas candidatas mulheres à Prefeitura da Serra. Negros quase não vemos disputando cargos públicos, não vemos em cargos de comando. Nós temos um problema de aceitação e de representatividade de grupos que são discriminados, os LGBT+, por exemplo. Eu gostaria de saber, no governo do senhor, mulheres, negros, gays, eles vão estar representados? Como é o diálogo e como é a representatividade, a visibilidade desses grupos no governo se o senhor for eleito? Olha bem, primeiro que o Estado tem obrigatoriedade de tratar todos de forma igualitária. Isso é fundamental. Nós não podemos discriminar ninguém, de repente, por algum tipo de preferência, né? Nós não podemos discutir esse assunto. Eu acho que o município, só para você ter uma ideia, a primeira Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher aqui no Estado municipal foi implementada na nossa gestão. Nós precisamos fortalecer essa secretaria, evidentemente também fortalecer o atendimento a outros segmentos, isso é fundamental. Nós não podemos discriminar ninguém, né? Nós podemos incentivar, mas não podemos discriminar. E a proposta nossa é exatamente o fortalecimento, primeiro, da Delegacia de Políticas, da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher. De que forma? Não é só abrigar a mulher vítima de violência, mas é empoderar a mulher, né? Dar a ela a condição de se qualificar, de inserir no mercado de trabalho, porque hoje na Serra, 50% das mulheres, ela é o pai e a mãe e o arrimo da família. Então nós temos que qualificá-las, capacitá-las para que elas também tenham um salário melhor, né? Porque hoje nós temos uma discriminação, normalmente o salário do homem, que tem a mesma atividade, é sempre maior do que o da mulher, como o do branco também é maior do que o do negro, né? Então a nossa proposta é que a gente faça o governo de forma que todos sejam atendidos de forma igualitária. Como a Prefeitura pode fomentar a cultura? E aí entra um pouco nessa nossa discussão de levar oportunidades para todos. Quando eu falo do turismo, nós não temos turismo sem fortalecimento de cultura. Nós temos que entender que cultura não é simplesmente lazer. Cultura é inclusão social, cultura é geração de emprego e renda, né? Cultura é redução da violência. Então, nós temos uma lei municipal que nós implementamos lá no primeiro mandato, chama-se Lei Chico Prego, onde a gente incentivava aos talentos locais. Nós temos que ampliar o incentivo a esses talentos locais. O município, nesse processo agora de escola em tempo integral, é um momento importante para que a gente possa complementar a carga horária com outras atividades culturais, esportivas, né? De forma que a gente possa também detectar esses talentos e fortalecer um setor que é extremamente importante para a cidade, porque também cultura é redução de violência. Então a gente trabalha no fortalecimento da cultura, também na perspectiva desse fortalecimento do turismo. E tem um outro setor que tem que também entrar, que é o fortalecimento do esporte, né? O esporte não é também só lazer, né? Primeiro, o esporte é saúde. No Brasil, nós temos um negócio interessante que a Secretaria de Saúde não trabalha a promoção da saúde, trabalha o tratamento de doença, né? Que é um equívoco da nossa parte. Então, assim, na nossa visão, a cultura, o esporte, eles são fundamentais nesse momento da inclusão, da promoção do cidadão, de oportunidade de trabalho, emprego e renda e do fortalecimento também do nosso turismo, porque a Serra tem um potencial turístico também grande que ainda ele está adormecido, até porque as nossas demandas do passado eram outras demandas e o nosso perfil era um perfil muito mais de uma cidade industrial. Estou conversando com Sérgio Vidigal, candidato PDT à Prefeitura da Serra. Nós temos 1 minuto e 10 segundos, então eu vou abrir agora a possibilidade do senhor conversar diretamente com o eleitor da Serra e dizer para ele por que ele deveria te dar mais um mandato na Prefeitura e não votar nos seus adversários, por exemplo. Nós vivemos a democracia, lógico, né? O eleitor tem toda a liberdade de escolher o seu representante. Mas, primeiro, eu quero agradecer
Vinícius, esse espaço, essa oportunidade para poder falar um pouco das nossas propostas, né? E dizer ao eleitor da Serra que a grande maioria me conhece, porque eu estou na Serra há 39 anos como médico, né? A política veio posteriormente a isso. Sabe do nosso trabalho, do nosso desempenho, da gestão que a gente sempre implementou, uma gestão democrática, com orçamento participativo, eleição direta, diretor de escola. E hoje, com esse novo desafio que nós temos, e eu já fui prefeito no momento em que a cidade tinha 6 folhas de salário atrasado, né, um momento difícil que a cidade tinha, então eu quero mostrar à Serra a minha experiência, o meu conhecimento de gestão nesse momento difícil que vamos vivenciar. Por essa razão, eu peço voto de confiança a cada um de vocês no dia 15 de novembro. Vote 12, vote em Vidigal. Eu conversei com o Sérgio Vidigal do PDT, aliás, rigorosamente no horário, 23 minutos de entrevista. O Giro TV Eleições 2020 vai dar uma pequena parada. Você que nos acompanha aqui pela TVE, você que nos ouve pela Rádio Espírito Santo, fique aí, porque é rápido e eu volto com nossa segunda entrevista do dia, que é justamente com o candidato da rede, Fábio Duarte. Então eu volto já.